E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Quem está com a gente agora é o Paulo Pelaipe. O Paulo Pelaipe foi o gerente de futebol do Flamengo até o último mês de dezembro e agora é o homem do futebol do São Caetano. Muito boa noite, Paulo Pelaipe. Ótimo domingo de Páscoa, final de domingo de Páscoa para você, mas eu já começo perguntando, porque aqui a gente acelera com opinião e com informação, sobre uma declaração que você deu para o companheiro Jorge Nicola da ESPN, que você teria sido traído no Flamengo pelo supervisor de futebol, que seria o Gabriel Sainer. Aconteceu realmente isso? Você pensa isso? Boa noite, Paulo Pelaipe. Boa noite a todos, uma feliz Páscoa também, a todos os participantes do programa. Realmente houve uma pergunta para mim a esse respeito e eu confirmei, foi verdade. Mas o Flamengo faz parte do passado. Eu estou preocupado com o São Caetano, eu já deixei bem claro que quem pode contratar tem direito de contratar como o clube tinha. Eu fui contratado pelo Marcos Braz, vice-presidente de futebol, só que a maneira que eu saí do clube, que não houve a renovação do contrato depois de uma confirmação desse contrato, que eu fiquei chateado. Eu recebi um e-mail no dia 6, às 17 horas e 33 minutos, dizendo que o meu contrato não seria renovado. Acho que poderia, por tudo que já fiz no Flamengo em 2013, 14 e agora em 2019, ter recebido um pouco mais de consideração. Mas assunto está superado, né? Porque ninguém pode deixar de esquecer que eu trabalhei no Flamengo num período difícil, que foi a reconstrução da equipe lá em 2013. O Zinho, que está participando do programa, sabe as dificuldades que nós tínhamos, as dificuldades que ele enfrentou e depois que eu enfrentei, seguindo o trabalho que ele tinha deixado, redução de folha de pagamento, nos livrando de alguns profissionais importantes, ídolos da equipe, mas tínhamos que fazê-lo porque a equipe não tinha recurso naquele momento, o Flamengo não tinha caixa para pagar aqueles atletas como o Wagner Love, como o Y e como outros jogadores do plantel. Depois retornei em 2019, tivemos um início muito difícil, não podemos esquecer jamais o dia 8 de fevereiro de 2019, todo mundo achava que o ano tinha acabado para o Flamengo por causa daquela tragédia, mas o Marcos Braz, que era o nosso vice-presidente, com sabedoria, com firmeza, soube assumir o comando ali do departamento de futebol e junto com os atletas, com a comissão técnica, a gente conseguiu dar a volta por cima, né? E os próprios atletas dentro de campo jogavam também, não só por eles, mas também por aqueles meninos, por aquelas famílias, do fato que nós presenciamos e assistimos, que foi a maior tragédia que aconteceu no Clube de Regatas do Flamengo. Leandro Quesada com a gente. Leandro Quesada, sua pergunta para o Paulo Pelaipe. O Pelaipe pegou um momento difícil financeiramente falando do Flamengo e quando ele deixa o Flamengo em outro patamar. Então eu queria que você falasse sobre isso, Pelaipe. Como foi sair de um Flamengo economicamente forte, né, o clube que mais gera riquezas no futebol brasileiro, para uma outra realidade, essa do São Caetano. Uma comparação, porque claro que a realidade do São Caetano é totalmente diferente. Um abraço, Pelaipe. Quesada, um prazer muito grande falar com você, boa noite. Realmente, quando saí do Flamengo no dia 7, no dia 8 eu recebi um telefonema do Dr. Saul Klein, que está retornando ao clube depois de um afastamento e me convidou para esse desafio
de fazer a remontagem da equipe, reestruturação da equipe, do clube do São Caetano. Então, eu aceitei o desafio, até porque todo mundo conhece Saul Klein no mercado, todo mundo sabe o que ele já fez pelo São Caetano. O São Caetano existe até em função dele como patrocinador, e as consequências dessa situação que hoje se encontra até devido ao afastamento dele do clube. E começamos a fazer um trabalho. São Caetano é um clube que tem tradição, Quesada. Você é de São Paulo, sabe disso. Por 2 vezes foi uma final de Campeonato Brasileiro, perdeu para o Atlético Paranaense e perdeu para o Vasco do Edmundo, que está no programa. Depois foi vice-campeão da América contra o Olímpia em 2002. Foi campeão paulista, né, contra as grandes forças de São Paulo. Teve grandes treinadores, Dorival Júnior, Tite, que hoje é o treinador da seleção brasileira, Muricy, todos passaram pelo São Caetano. Jair Pisserni, que fez um grande trabalho. É um clube que revela jogadores, trabalha na base, tem uma base que dá para fazer um trabalho bom. Hoje, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro é criado dentro de São Caetano. Matheus Henrique, do Grêmio. O São Caetano até hoje tem ainda um percentual sobre uma futura negociação desse atleta, se o Grêmio assim o fizer. O Nonato, jogador que está no Internacional também, o São Caetano tem uma parceria com o Inter, tem outros jogadores. O Mário Fernandes, que hoje é titular da seleção russa, jogou no Grêmio, é um jogador também que foi formado dentro de São Caetano. Então, é um clube que tem uma história, tem uma tradição. E eu fiquei muito feliz com o convite do Dr. Saul Klein e aceitei esse desafio, e até porque eu tinha interesse em trabalhar no mercado paulista. Eu tinha trabalhado no mercado gaúcho por muitos anos. Depois trabalhei em Santa Catarina, Paraná, no Rio de Janeiro, e agora estou trabalhando aqui no mercado paulista. Eu fixei residência há mais de 6 anos em São Paulo, minha família está aqui. Então, eu consegui unir o útil ao agradável. Então, eu estou muito satisfeito. É um desafio muito grande, mas aos poucos o nosso patrocinador está colocando a casa em ordem. Nós vamos colocar a casa em ordem aí o mais rápido possível. Infelizmente, houve essa pandemia, houve essa situação que não é do Brasil, é do mundo inteiro, e agora nós estamos nos adequando, estamos aguardando o que vai acontecer. Tivemos agora aí a participação do Dr. Feldman falando sobre o futebol brasileiro. Nós vamos ter agora, na quinta-feira, dia 16, uma videoconferência com a Federação Paulista de Futebol e os demais clubes para saber o que vai acontecer no futuro no Campeonato Paulista da Série A2 que o São Caetano disputa, e também pensando na Série D, que nós temos calendário para o segundo semestre também. O São Caetano, neste momento, é o 6º colocado na A2, são 12 jogos disputados. O São Bernardo é o primeiro colocado, o Taubaté é o segundo colocado. 8 times se classificam para a próxima fase. No final do campeonato, 2 times caindo para a Série A2 do Campeonato Paulista. Edmundo, a sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação aqui, Paulo Pelaipe. Uma boa noite. Feliz Páscoa, né? Finalzinho de Páscoa. A gente sabe que o doutor Saulo, o Saul, aliás, ele é um investidor, e ele levou elevou, né, o patamar do São Caetano, levando a tantas conquistas. Ele está disposto novamente a fazer o investimento do passado, e o planejamento é em quanto tempo o São Caetano volte a disputar os títulos que disputou no passado. Edmundo, é um prazer muito grande. Já nos encontramos algumas vezes lá em companhia do nosso amigo, teu amigo também, entendeu? O homem é importante salientar
que o Dr. Saul, ele é investidor hoje na Ferroviária de Araraquara, Edmundo. E no São Caetano ele é patrocinador, porque a pessoa não pode ter ser investidor em duas equipes. Então ele é investidor lá na Ferroviária e patrocinador dentro do São Caetano. E o São Caetano, ele tem a Associação de Esportiva e tem o São Caetano Futebol Limitada. Então, o Dr. Saul está assumindo, né, o do São Caetano Futebol Limitada como patrocinador. E realmente a ideia dele é recuperar o clube, recuperar a credibilidade do clube e também colocar o clube no lugar devido, o lugar que ele considera, né? Eu fui responder a tua pergunta, acabei de dizer que a última vez que nós tínhamos nos encontrado era no nosso amigo Pepinho, então, desculpe, Edmundo, mas sabe que eu fui pensar na pergunta e acabei não esquecendo o nome desse nosso grande parceiro, meu amigo, né? Uma pessoa que a gente tem uma relação muito boa aí, e então, desculpe, Edmundo, não ter falado. Não, sem problema. Mauro Pepinho Naves, é um sua grande... pergunta. Por favor, Edmundo. Não, o Pepinho é um grande amigo, um amigo em comum. Ontem mesmo falava com ele. É amigo do Zinho também, do Quesada, do Theo. É amigo de todos. Então, valeu o registro. Mauro Naves. Queria te dizer assim Mauro Naves, que tá fui muito admirador. Tô te escutando, você me ouve? Eu ouço bem. Me ouve aí? Ok. Bem. Então, acompanhei muito de perto essa fase vitoriosa do São Caetano, muito de perto mesmo, todos os jogos, finais, contra o Vasco, problema lá em São Januário, jogo para começo de janeiro, enfim. Sofri muito quando perdeu para o Olímpia, isso aqui, com o Jair aqui no Pacaembu. Poxa, seria tão legal ver um time do tamanho do São Caetano ganhando uma Libertadores, coisas que outros clubes grandes aqui ainda não tinham e etc. Mas, enfim, vivi muito essa fase e torço muito por essa recuperação do São Caetano, realmente um time que me agrada muito e tal. E aí eu pergunto o seguinte, vocês podem falar em números e tal, mas eu queria saber qual era o tamanho do buraco, quanto é que de dinheiro precisa pôr aí para recuperar. Você acabou de confirmar, a gente sabe que a família é muito forte, mas o doutor Saul está mais preocupado agora em investir lá na Ferroviária, quer dizer, o que não quer dizer também que ele não possa pôr um enorme patrocínio aí. Eu acho que ali tem bala para jogar dos dois lados, isso não é problema para ele não. Mas assim, o tamanho do buraco, e se vocês, claro, como já iriam jogar a Série D, tem na maioria dos jogadores contratos já para o ano todo, ou vocês tinham também um grande percentual de contratos agora só para o Campeonato Paulista, da A2 e tal, então que se isso não retorna, causa um problema de desfalcar o elenco, ou não, a grande maioria, pensando na D, já estava estendida até o final do ano. Prazer falar com você, Paulo. Um prazer, Mauro, e faço aí das minhas palavras do Dr. Feldman. Realmente é muito bom ver você voltar, estar na televisão. Você é uma pessoa que qualifica o debate, entendeu? E a gente sentiu muito quando você saiu momentaneamente, mas a sua capacidade profissional, aí a Fox já foi resgatá-lo, porque a Fox só contrata os bons, então você, vindo para a Fox, você está no meio dos bons, entendeu? Ô Mauro, obrigado. Eu quero dizer o seguinte, o doutor Saul, ele é investidor lá na Ferroviária, mas a paixão, o amor dele é o São Caetano, entendeu? Até se afastou por algumas divergências, mas o pessoal foi buscá-lo, entendeu? A respeito de atletas, nós temos 5 atletas que terminam o contrato agora no final da Série A2 do Paulista, porque nós estamos investindo muito nos jovens.
nós temos 12 meninos do plantel, 12 meninos são formados dentro das categorias básicas que o Anderson Lima, até o Zinho deve estar no programa, aí o Anderson Lima, que é o treinador da Sub-20, né? Então, a gente procurou, dentro dessa reformação, né, o Galo, que é o nosso treinador, o Alexandre Galo, está trabalhando muito com jovens, vem com uma experiência muito forte de ter sido diretor da CBF nas categorias de base, é um grande profissional que vem fazendo um trabalho muito bom, excelente trabalho aqui no São Caetano. Então, agora a nossa preocupação é saber se realmente vai haver a competição, porque eu vejo assim as federações estaduais, nós vamos ter um parâmetro agora, como eu disse, no dia 16, na quinta-feira, quando nós tivermos essa videoconferência para saber o que a Federação Paulista pensa. Mas ouvindo, porque a gente não ouviu ainda nenhuma manifestação do presidente, né, o presidente Reinaldo. E então, nós agora vamos ver. Mas uns falam que vai voltar aos estaduais em maio. Eu, particularmente, não acredito que vai voltar em maio o futebol, porque, pelo que a gente ouve, pelo que a gente escuta dos médicos, dos especialistas, em maio deve ser o mês do pico dessa pandemia, do Covid-19. Então, nós temos que ver, nós temos que observar. Então, gera expectativa. A CBF, esse ano, fez uma série D com 8 chaves de 8 grupos com 8 clubes em cada uma. Se classificam os 4 primeiros, daria as passagens, 25 passagens aéreas, hospedagem, né? Alimentação, já seria uma grande ajuda para os clubes, e é uma grande ajuda para os clubes, e reinava uma grande expectativa desse novo formato da série D. Então agora nós temos que aguardar para ver o que acontece. Em relação assim, a jogadores, nós não devemos perder muito, porque, como eu te disse, temos 5 jogadores que vão terminar o contrato agora entre final de abril e início de maio. Zinho, a sua pergunta para o Paulo Pelaip. Tudo bom, Pelaip? Prazer estar falando contigo. Obrigado aí. Prazer, capitão. Legal demais, né? Sempre é um prazer te ver, sempre é bom falar contigo, né? O Pelaip está me chamando de capitão porque a gente trabalhou junto lá no Grêmio, né? Fomos campeões juntos. Fomos campeões em junho, numa data muito especial. Não vou dizer o dia, porque senão tu vai ter que começar a convidar aí o pessoal para o teu aniversário. Aí tu não gosta muito de gastar, né? Que eu sei, né? Não, mas essa turma que está aí no programa com a gente, todo mundo já sabe, porque meu aniversário, 17 de junho, eles já vieram aqui em casa, já participaram do meu aniversário. Essa turma aí. Como é que está o seu Crisan? Seu Crisan almoçou comigo hoje, graças a Deus, está muito bem. Até postei lá, quero agradecer aos amigos todos aí que estão no programa, né? A rapaziada aí, meus amigos, que me mandaram mensagem. Meu pai passava um problema de saúde seríssimo, né? Passou aí 1 ano em tratamento e nós tivemos uma notícia muito boa da cura do seu Crisan. Mas ele tá ligadinho, tá assistindo, ele tá na outra sala ali assistindo, que ele adora os programas do Fox Sports. Eu que assisto sempre, sou um espectador aí, sempre, fiel para vocês. Legal demais. Pelaip, os amigos fizeram várias perguntas sobre o São Caetano, o início lá foi com o Flamengo, e eu tinha algumas perguntas, algumas foram até já feitas pelos companheiros, e você é meu amigo, mas a gente aqui tem que tirar as dúvidas, né? Então eu tenho que voltar a um tema que é chato, como você mesmo falou, tá no passado, mas é um passado muito próximo, né? E eu, particularmente, tirando a amizade que eu tenho por você, achei muito injusta da forma que você saiu do Flamengo. O contrato venceu, sim, mas foi feito um comunicado que você permaneceria. E depois vem um anúncio via e-mail que você não está mais. Eu achei errado a forma que foi conduzido isso, é a minha opinião. Acho que você fez um trabalho muito bom
como você falou aí, eu sei muito bem desse trabalho, porque eu estava anteriormente, né, fazendo esse trabalho, e você chegou e fez um trabalho brilhante. E você só não ficou comigo lá em 2013 porque as condições financeiras que te apresentaram não foram as mais em função da redução que você teria, e também você teve a proposta para desenvolver o teu trabalho no Santos, que fizesse um trabalho competente no Santos. Então, você sabe as dificuldades que você tinha e que eu cheguei e enfrentei. Mas tive a felicidade, sim. Tive a felicidade, que eu não fiz, ninguém faz nada sozinho, de ganharmos a Copa do Brasil. Porque ninguém do lado de fora esperava que o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil de 2013. E aquela Copa do Brasil, graças ao esforço da comissão técnica, dos jogadores e do torcedor, porque o torcedor é o dono do clube, as pessoas passam, mas a torcida é perene. E a torcida do Flamengo, tu jogou lá, tu trabalhou lá, tu sabe que não tem torcida no mundo igual a torcida do Flamengo, para cobrar e para incentivar, nos dois lados, mas é uma torcida fantástica. E aquele título deu sustentação para o presidente Bandeira, para o Valim Vasconcelos, ali para o pessoal, o Paulo Dutra, que era o financeiro, e o próprio presidente Landim, hoje presidente, naquela época era vice de planejamento, para eles executar e dar o remédio amargo que deram no Flamengo, para depois, a partir de 16, 17, chegar nessa situação que está hoje, entendesse? Então, foi isso. Então, concordo contigo que também poderia uma pessoa ter me ligado, ter falado comigo e não precisava ter recebido um WhatsApp frio para comparecer no Recursos Humanos. Agradeço o teu apoio e as tuas palavras carinhosas. Theo, se você me permitir, eu queria estender essa pergunta para essa saída. Porque houve um problema, né, Pelai? Você me corrija e até esclareça para o público. O Flamengo lá, para uma decisão de campeonato mundial, aconteceram umas notícias sobre premiações dos jogadores. E é claro que você, como gerente de futebol, está ali para organizar isso tudo, para blindar a comissão técnica e para estar ali como o gestor. Houve esse desgaste, houve problemas na hora dessa premiação, o momento não era o adequado, isso te desgastou e acabou que você entrou num conflito também, e você pode esclarecer isso, porque quando você saiu, veio também uma notícia que há um relacionamento ruim entre o BAP e o Marcos Braz. Isso existe? Você ficou no meio disso tudo? Olha, quanto ao relacionamento, isso aí quem pode responder são eles. O Marcos, que é um vice-presidente, aliás, que eu quero agradecer de público, porque foi a pessoa que me contratou junto com o Valim Vasconcelos, né? Que era o vice-financeiro, que é uma pessoa que me deu muita força do meu nome pro Marcos. Eu agradecer também o presidente, porque tem o vice-futebol, mas se o presidente não dá o aval, a gente não é contratado. Então, agradeço muito, né? Depois tive uma convivência muito boa, fraterna, com o Bruno Spindel, mas essa tua pergunta, realmente houve um problema nas premiações que foi resolvido, mas ficou uma insatisfação generalizada dos funcionários. Por quê? Explico. Antes de nós jogarmos em Oruro contra o São José, houve uma reunião em que ficou acertada a premiação. E o Flamengo queria ganhar títulos, e precisava ganhar títulos até para parar com aquela situação, cheirinho, chegava e não ganhava. Nos últimos 3 anos tinha sido 3 vezes vice-campeão da Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão do Brasileiro, e os títulos não vinham, e a torcida paciente. Então foi realmente dada uma premiação muito importante para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores da América. Para ser bem correto, porque já saiu na imprensa, então não estou dizendo aqui nem o número, era 28 milhões para ser campeão da Brasileiro e 33 milhões para ser campeão da Libertadores da América.
aconteceu e você e o Edmundo, que tem uma experiência de futebol, que já viveram o futebol, sabe o que eu vou dizer, não vou dizer algo aqui que não seja verdadeiro e nem tinha necessidade. Os jogadores, que o Flamengo tem um grupo extraordinário, profissionais bom caráter, funcionários comprometidos com a instituição, profissionais que realmente a gente tem o orgulho de trabalhar com eles. Eles abriram mão de 30% para os funcionários, para os colaboradores. E você sabe que antigamente o Edmundo e Zinho era o famoso ratatá, que os jogadores recebiam a sua premiação, repartiam, pegavam os valores ali, davam um pouquinho para cada um. Então, foi feito isso. 70% para os atletas, um somatório dos dois valores, e o outro número dividido para todos os funcionários. Só que aí, os valores, o funcionário ganhava 4, 5 mil reais, ia ganhar 27, outros iam ganhar 70, outros iam ganhar 100. Por quê? Porque foi feita uma divisão de acordo com a importância do cargo, o funcionário tinha um valor, um percentual para receber. E aí, quando foi para o Recursos Humanos, chegou na chefia do Recursos Humanos do Flamengo, chegou no RH, o RH achou que era muito e levou para uma instância superior, que era o órgão, acredito que foi o CEO do clube, e aí foi toda uma negociação e resolveram não pagar essa premiação que eram dos funcionários mais humildes, dos funcionários mais pobres, dos funcionários que trabalham, dos roupeiros, massagista, fisiologista. E realmente disseram aí, eu até escutei uma entrevista na própria Fox, que tinha dado problema. Se eu sair do Flamengo, porque eu defendi os funcionários, porque eu defendi o que foi acertado em Oruro, que era 70% para os jogadores e 30% para os funcionários, eu ia sair hoje de novo, porque eu ia continuar com a minha posição. Por isso é que eu estou há 40 anos no futebol, porque eu sempre honrei aquilo que acertei com os jogadores. E você foi meu atleta, assim. Você sabe o que sempre aquilo que nós combinamos foi cumprido. Então foi isso. Realmente houve. E digo assim, o nutricionista foi embora porque tinha um valor de prêmio, demitiram porque ele reclamou. O nutricionista ganhava pouco, mas acreditou no prêmio. Aí tinha um prêmio, reduziram o prêmio. Então, só para dar uma ideia assim rápida para vocês, um funcionário que tinha 74 mil para receber, recebeu 13. Um outro funcionário com menos calibre, com menos importância dentro do departamento, que tinha 27 mil para receber, recebeu 2.600. Um funcionário que tinha 142 para receber, recebeu 26. Estou falando do líquido, entendeu? Porque é outra coisa que eu também que eu me posicionei, todas as empresas, todos os lugares que eu trabalhei, no Grêmio, no Vasco, no Curitiba, no Fortaleza, no Criciúma, o desconto era 27,5% do valor da premiação. No Flamengo era 43,6%. Então eu disse que estava errado. E eu sou uma pessoa que eu tenho posição e não mudo as minhas convicções. Se foi isso que por isso que eu saí, sairia hoje, sairia ontem, sairia amanhã. Porque eu tenho uma forma e não abro mão. O que é combinado não é caro. E foi combinado 30% para os funcionários. Agora, se foi oferecido um valor de prêmio para os jogadores deram os 30% para os funcionários, o valor que os funcionários tinham que ganhar era os 30% que eles não ganharam. Então, para mim, o Flamengo pertence ao passado. Eu não falo mais sobre o Flamengo, mas não poderia de me furtar e falar para você o que aconteceu. Essa aí foi a verdade em termos de salários. Muito obrigado. Agora, a última Pelaipe. pergunta para o Pelaipe, Lívia Nepomuceno.
Muito obrigada, Théo. Boa noite, Paulo Pelaipe. Baseado na sua experiência, nos clubes que o senhor passou e até mesmo no que você disse aí no Flamengo, que você passou por um processo difícil de reestruturação, o que foi primordial para o Flamengo conseguir se reestruturar e se você acha que essa estrutura vai se manter sólida a longo prazo, já que os salários são muito altos e as contratações não costumam ser tão baratas. Duas perguntas em uma: qual é a grande dificuldade para os clubes aqui no Brasil conseguirem se manter no verde, para manter essa estrutura a longo prazo e não em questão de 1, 2 temporadas no máximo? Boa noite, Pelaipe. Lívia, boa noite. É um prazer muito grande aí em falar com você. Eu digo o seguinte: eu acredito que vai haver uma diminuição considerável nos salários, porque os clubes, de alguma forma, vão ter que se enquadrar dentro dessa realidade. Nós já estamos vendo lá fora, que serve até de parâmetro, a Roma anunciando que vai reduzir 80% os salários. O Barcelona, 70%. O manager de futebol da Juventus dizendo que tem que conversar com o Cristiano Ronaldo e com seu representante para que haja um novo momento salarial para o atleta. Diz mais que a Juventus não vai contratar, que vai partir para o troca-troca. Vindo ao Brasil, o Atlético Mineiro já anunciou 25% de desconto, mas eu participei de um programa com o vice-presidente, o Dr. Lázaro, dizendo que vai descontar 20%, mas não que depois os jogadores vão receber. Não, 20%... vai ser 25%, aliás, vai ser descontado, que vai ficar no Atlético para conseguir pagar os funcionários. O Grêmio, por 4 meses, não vai pagar os salários de imagem e vai pagar para os atletas parceladamente no ano que vem. O Internacional, o presidente anunciou 30% de redução de economia. Então, aos poucos, os clubes começam, a se manifestar, começam a tomar suas posições. Os clubes pequenos estão muito, mas muito preocupados, em função do que vai ser, o que vai ser o futebol do brasileiro nos próximos meses e talvez até no próximo ano. Eu acredito que alguns clubes não vão resistir a essa situação que nós estamos enfrentando, porque nós vamos ter uma crise muito grande. Talvez nós voltemos ao futebol sem público, sem renda. Você imagina que alguns clubes não têm a renda de bilheteria, mas os grandes clubes brasileiros contam no seu orçamento com a renda da bilheteria. Então eu vejo assim uma situação muito difícil e que todo mundo que trabalha no futebol vai ter que parar para pensar, vai ter que analisar, porque essa pandemia vai ter reflexo financeiro no futebol mundial e no futebol brasileiro. Paulo Pelaipe, o homem do futebol do São Caetano, muito obrigado pela sua participação aqui na Última Palavra, aqui no Fox Sports. Eu que agradeço, uma boa noite, e vou ficar aqui, estou aqui recolhido, em casa, me cuidando e sempre procurando ver vocês. Acho assim até que diminuiu muito os programas. Vou falar com o Marinho lá, falar com o 40 lá, com o Mário 40, para ver se, e o Moron, para ver se tem mais programa para entreter a gente em casa, porque é bom ver os debates. Um abraço a todos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.